Story-Led Leaders. Estamos aqui com mais um episódio do podcast da Salesforce, o podcast que foca em contar a história de líderes por trás de grandes resultados de grandes empresas. Quem é esse humano por trás de tanto resultado, de tanto negócio que a gente fala? E a nossa convidada especial nesse episódio é a querida Suzana. A Oi. Suzana é diretora comercial no BMP. Suzana, se apresente, a gente vai ter muitas trocas legais aqui, mas vamos começar falando quem é a Suzana. Bom, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Nos conhecemos há tão pouco tempo e rolou uma conexão Verdade. logo de cara, né, que aliás é o que eu mais amo, é isso, me conectar com gente. Bom, de fato eu sou aí head comercial da BMP há 8 anos, mais ou menos, mas já atuo há mais de 30 anos no segmento financeiro, mais voltada pra parte de recuperação de crédito, mas nos últimos anos eu estou comercial. Na Uhum. verdade, sempre me falaram que eu era muito comercial e eu não dava bola, achava que eu era o sargentão da cobrança, mas entendi que não. E aí, nos últimos anos, eu me posicionei na área comercial e tem dado muito certo. E, ultimamente, estou aí com outras empreitadas também, né. Tenho feito alguns investimentos em projetos muito legais, tenho sido conselheira também de outros projetos em que eu acredito muito, aliás, grande característica, eu só entro no que eu acredito e no que eu acho que eu conheço para poder dar pitaco. Mas é isso, muitas coisas interessantes surgindo, inclusive, com tantas conexões nos últimos tempos. Mas eu sou a head comercial da BMP na grande maioria do meu tempo. Suzana, quem é a Suzana por trás desse currículo e desse monte de projeto incrível que você faz? Uau! Eh, a Suzana é aquela que ama viver, né, é aquela que acha que tem muito para ser vivido ainda. E isso tem sido muito interessante. Essa é uma pergunta muito interessante, porque é difícil a gente falar isso, né. A gente consome tanto o nosso tempo ali trabalhando, que a gente acha que se resume nisso. Mas agora uma mulher mais madura de 46 anos e meio, tem um meio aí no caminho, eu tenho tido o desejo de continuar descobrindo coisas novas da vida, né. Então a Suzana é uma desbravadora, a Suzana é aquela que gosta de abrir caminho para que outros possam passar na sequência. A Suzana é aquela que, se tem medo, vai com medo mesmo. Sou muito família, amo viajar, amo conhecer gente, amo gente. Suzana, de onde vem esse "se tem medo, vai com medo mesmo"? Eu acho que vem muito até me arrepiou agora, hein. Isso vem muito de como eu fui forjada, né, por essa vida, da onde eu vim, né. Às vezes eu uso algumas expressões que não parece ser muito lady, mas eu venho da quebrada, eu venho de um lugar bastante escasso de oportunidade, né. E quando você vive esse meio, você não tem outra opção a não ser ir com medo mesmo. Então eu aprendi isso muito cedo, né. Minha mãe é uma mulher incrível que se tornou uma empreendedora fenomenal, infelizmente já falecida. Meu pai motorista de ônibus, um guerreiro também, e a gente tinha a opção de corre, porque é você por você mesmo, se precisar eu tô aqui. Mas a dificuldade faz com que você vai sendo forjado. Então eu me lembro que num ambiente muito, muito simples, aos 11 anos de idade, indo comprar linha para minha mãe costurar, porque minha mãe era costureira. Eu fui numa lojinha, um bazar, né, hoje eu não sei se fala assim, mas a gente chamava de bazar, eu fui ali comprar linha e eu lembro que a dona do ambiente ali falou pra gente, eu e mais várias meninas, né, porque andava em bando, né, "Alguém quer trabalhar comigo aqui no Natal e tal?" E eu olhei, "Eu quero", e eu me lembro que só eu levantei o braço, aos 11 anos de idade, falei: "Vou começar a trabalhar". Porque ali pra mim já estava claro que a forma de sair do contexto em que eu estava vivendo era trabalhar, né, era produzir. E eu tinha muito orgulho disso, né, e ali então já foi me trazendo essa coisa de: "Tá com medo? Vai assim mesmo. Se der errado, Se não tenta de tem outra novo". opção. Não tinha outra opção.
Mas eu ressignifiquei isso mesmo aos 11 anos de idade, porque eu me lembro de subir a rua depois do trabalho, eu morava numa rua bastante íngreme, e a galera brincando na rua, e eu subia me sentindo poderosa, dizendo: "Eu trabalho, eu tenho meu salário", e a galera tá aí, ó, brincando, né. Então, eu acho que tem muito da personalidade, né, tem muito de ver tudo que minha mãe trabalhava dia e noite para nos ajudar, para botar comida dentro de casa, de fato. Eh, então misturou tudo isso, a realidade em que eu vivia, a minha personalidade, e para somar, eu tinha uma madrinha, uma pessoa que realmente cuidou de mim ali, olhou um diferencial e falou: "Vou trazer essa menina para perto". E ela era uma mulher muito desbravadora, muito bonita, andava sempre em cima do salto alto, sempre muito maquiada, e ela se tornou uma referência para mim. Então, juntou todas essas condições favoráveis e não muito favoráveis, até as não favoráveis, hoje eu entendo que foi o que me trouxe até aqui, e me fez essa pessoa que vai com medo mesmo. A gente fala sorrindo, né, Susana, de uma Aham. história que eu tenho certeza que foi extremamente dolorida para Sim, você, sem dúvida. difícil. Isso me conecta também um pouco com a minha história, né, quando você falou da quebrada, eu lembro do meu eu comecei a trabalhar com 14 anos, porque eu não tinha outra opção, mas ao invés de você ficar esperando, eu falei: "Eu vou arrumar um trabalho". É isso aí. E eu fui na casa da esposa do prefeito da cidade, e eu falei pra ela: "Eu preciso muito trabalhar, só que eu moro numa periferia que ninguém valoriza, então se eu vou pedir emprego, as pessoas sabem que eu moro lá, elas não me dão um emprego, e eu preciso de ajuda". E ela me ajudou a arrumar um emprego num salão de beleza, e por isso que é importante a gente pedir ajuda. E assim, falar aqui de maneira bem despida, né, Susana, falar do coração, de história real. Às vezes a gente olha uma mulher linda, maravilhosa, forte como você, extremamente competente, a gente não tem ideia da história dessa pessoa por trás, e é por isso que a gente vai trazer essas histórias aqui, para inspirar outras pessoas também. E isso me faz pensar hoje, né, que não importa de onde a gente venha, a gente consegue ir muito longe. Sem dúvida. E eu lembro quando eu cheguei na faculdade, aquilo pra mim era tão incrível que na minha família ninguém tinha ido, então você fala: "Meu Deus", assim, é uma coisa assim, ser a primeira da família a Que fazer alguma legal. coisa tem um peso muito grande, que a gente só entende depois que a gente passa lá dos 30, 35 anos, que a tua história, ela começa a vir muito mais forte em você, né. E aí você olhava para o lado, nossa, alguém que já fez intercâmbio, que estudou numa escola muito boa, e você ali, tipo: "Meu Deus, quem É. sou eu aqui?". Você não vem do zero, você vem do menos 100, assim, e aí você entra nesse mercado para competir com gente muito boa, né, que teve outras condições. E eu queria explorar esse lado, Susana, com você, porque eu imagino que assim como eu, você também de toda a sua história que você viveu, você começou em algum momento a enfrentar barreiras, que não foram fáceis. Uma coisa é você vir de uma família que tem todas as oportunidades e conseguir chegar num cargo como o que você tem hoje, e fazer tantas iniciativas legais como você faz hoje. Outra coisa é você vir do nada. Completamente Conta diferente. conta um pouco sobre isso, É. Susana. Só um adendo no que você falou, e por que que eu falo sorrindo tudo isso? Porque eu tenho muito orgulho, e além disso que é geracional o negócio, tá. Então assim, minha avó passou muita dificuldade no interior, teve muitas filhas, foram 7 mulheres e 3 meninos, e aí minha mãe veio para São Paulo sozinha, né, com meu pai para tentar a vida, e abriu espaço para que eu estivesse onde eu estou, e eu estou abrindo espaço para a próxima geração, né, do meu filho, que já tem uma visão completamente diferente, que já tem oportunidade completamente diferente. Então não é só: "Ah, a Susana, fez algo novo", não, eu estou mudando gerações. E o poder que a gente tem de romper o ciclo é bárbaro. E aí, quando você fala das dificuldades, né, eh, as dificuldades existem até hoje, tá. Até pouco tempo eu sentei em mesas em que eu soube que falavam que: "Ah não, a esforçada".
né. Cheguei onde eu cheguei porque eu sou esforçada. Sim, eu sou esforçada, eu me dediquei muito para isso, eu sou inteligente, mas eu preciso reconhecer tudo isso, porque o esforçada com jeito pejorativo, eu já ouvi algumas vezes. Então e pior, por mulheres, que é o que eu acho mais absurdo. Eu sou uma mulher que engaja outra mulher e seja qual for, independentemente do que ela está vivendo. Eu gosto de engajar e francamente, longe de feminismo, é porque eu acho que a gente tem um poder e uma essência incrível. E sempre passei por essas situações na própria faculdade mesmo, como você falou, né. Hoje, mais madura, a gente entende que a gente tem, o direito de estar ali, mas os sabotadores que nos permeiam o tempo todo, às vezes nos faz questionar, né. Então, eu venho do mundo muito old school, né. No mercado financeiro, muitos homens, então sempre você tendo um tratamento diferente. Na faculdade já era, diferente para mim, porque até voltando um pouco, eu me lembro como se fosse hoje, eu entrei na faculdade aos 17 anos e meio, mais ou menos, a única que estudou na família, modelo parecido com o seu, era uma faculdade paga, eu me lembro que eu ganhava R$358, né, há 20 e tantos anos atrás, e a faculdade era R$378. Eu fico bastante emocionada de comentar isso, porque, eu me lembro que a galera saía no intervalo para descer, para beber e tal, e eu era aquela que não saía de dentro da sala. Primeiro porque eu não tinha dinheiro, né, e segundo porque eu queria ter as próximas aulas e eu ficava ali atenta que eu não podia perder nada. Era a minha oportunidade estar ali, né. Então já tinha até pelos professores às vezes, né: "Ah, não vai ter aula depois do intervalo, porque não tem gente suficiente". Não, eu era a chata de plantão, eu ia lá na Vai coordenação ter dizer: "Não, eu aula estou sim. aqui, vai ter aula, nem que seja só para mim". Porque malemar eu conseguia pagar a faculdade. No final do primeiro ano, eu me lembro que quando tinha visitas dos coordenadores nas salas, eu ficava desesperada achando que eles iam fazer cobrança em público, porque eu esperava passar praticamente o ano todo para negociar no final do ano e fazer o próximo ano, né, então já era um processo muito difícil. O segundo ano as coisas começaram a se abrir, né. Aí eu virei a chefe dos office boys da empresa que eu estava, aí já comecei a ganhar melhor, aí eu já conseguia pagar a faculdade direitinho. Mas foi um processo de exclusão, porque já estava começando aquele celular tijolão e tal, e eu não tinha. Então como assim? Eu estava ali na faculdade, eu não tinha celular, então as meninas já me excluíam, né, então, o problema ele é Enraizado, muito né. enraizado. É muito enraizado pelas pessoas que vivem ali naquele mesmo meio que você, né. E isso é muito triste. Eu acho que hoje já se tem mais consciência, às vezes eu tenho dúvida se existe consciência ou se é porque eu não estou vivendo mais aquela realidade, que é uma coisa que eu sempre me questiono, né, porque às vezes a gente fala: "Ah, não tem criança mais brincando na rua. Ai, não é assim". Tá, mas volta lá para onde eu saí, tem crianças brincando na rua, tem crianças de Uhum. 4, 5 anos sozinha na rua, sem a mãe, sem o pai, coisa que pra gente hoje, eu que tenho filho, jamais, né. Quer dizer, jamais mais ou menos, que eu soltei meu filho cedo pra aprender o que é a vida. Depois eu falo até um pouco sobre isso. Então sim, eu passei por muitas questões de exclusão, situações em empresas onde eu estava à mesa e eu era interpelada, ao ponto de eu ter que dizer: "Dá licença, eu não concluí meu raciocínio, quando eu terminar você fala", né, então, Isso é legal, porque muitas mulheres não conseguem ter esse posicionamento, Susana. eu consigo. Mas você consegue hoje? Não, eu Como é que sempre foi? fui meio tupetuda, não vou negar. Entendi. Eu sempre briguei pelo meu lugar, e eu nunca deixei que me roubassem o meu lugar. E sem perder as minhas origens, e sempre com muita classe, sabe, de falar: Uhum. "Só um minuto, quando eu concluir você fala", e infelizmente sempre com uma figura masculina do outro lado, mas isso nunca me amedrontou. Quer dizer, eu nunca deixei transparecer que isso me amedrontava. Volta a história do que vai com medo, mas vai, né, então eu sempre conduzi dessa forma. E muito interessante, porque eu passei em grandes empresas e fui galgando novos espaços,
E eu estava numa empresa muito grande antes da BMP, e eu me lembro que uma vez a gente estava numa mesa e a gente estava discutindo sobre qualidade de vida dos funcionários e tal, e eu comentei, olha que interessante isso. Escuta, quando as pessoas passam mal, não dá mais para pedir para o coleguinha levar a pessoa para o hospital, a gente precisa de um táxi, de uma ambulância, né, para os funcionários. E eu lembro que uma mulher poderosa, que foi minha gestora, não vou dizer obviamente o nome, ela disse assim: "Mas Susana, o custo vai ficar alto. Você não quer que eu pague táxi para uma pessoa que mora em São Miguel Paulista?" Aí eu olhei, eu falei: "Mas por quê? Eu sou de lá". Foi, assim, 5 segundos de silêncio na mesa e ela virou pra mim e falou assim: "Mas você não dá pinta de que vem daquele lugar". Isso foi muito pesado. Nem todo mundo que estava na mesa entendeu o peso daquilo, mas aquilo me marcou. E aquele momento me fez, sempre que eu tenho oportunidade, de falar das minhas origens. Porque mais uma vez a gente mostra que é possível, mais uma vez a gente mostra que se a gente se posiciona tem E espaço, quebra, né, essa mentalidade, e quebra né, essa Susana, de mentalidade. preconceito com classe, que é horrível, assim. É claro, a gente vem quando a gente fala, né, dessa questão de classe, a gente não teve acesso a às melhores escolas, Exato. mas a gente tem tanta coisa legal para trazer pra mesa. A resiliência que a gente carrega de não desistir, de resolver problema, tem tantos benefícios. Exato. E que legal que você se posicionou dessa forma. E no final o táxi virou? Com Ou certeza. De um jeito ou de outro teria que virar depois dessa, né. E deu muito certo e não deixei de ser respeitada por isso. Eu acho que eu ganhei até muito mais espaço com essa pessoa, né, com essa grande mulher, que hoje é uma mulher que, apoia muito as mulheres no empreendedorismo, as mulheres à frente dos negócios. Ela tem hoje uma mentalidade bem interessante, inclusive. que legal. E a Susana hoje profissional, o que que a Susana traz desse lado mais pessoal da sua história de vida, Susana? Vou te dar um exemplo. Situações de como a gente resolve problemas, como a gente lidera, como a gente se posiciona, como é que você sente a tua história, às vezes, te impactando hoje, tanto no positivo quanto no negativo? E eu vou te dar um exemplo. Eu, por exemplo, né, eu trago muito das minhas questões de valores no sentido de essa questão de justiça que você falou também, eu sempre Uhum. trago, mas, situações também de querer as coisas mais organizadas possíveis, porque na minha cabeça, né, que tive que amadurecer desde pequena, eu sempre fui planejando muito as coisas do jeito que eu queria, porque é aquela coisa, né, você olha para o lado, você fala: "Ou eu faço ou não vai acontecer". E aí você aprende a ter que tomar muita decisão, a ter que ir sozinha, a ter que ser forte o tempo inteiro. Só que quando a gente começa a crescer, a gente vai ter que começar a largar, né, a minha psicóloga falou uma vez: "Você carregou uma mochilinha e foi botando coisas nela a vida inteira. Você chega num momento que você tem que começar a tirar as coisas daquela mochilinha, porque elas Sim. não pertencem mais à Angelita de hoje". E a gente vê isso às vezes sendo refletido na forma que a gente se relaciona com as pessoas, na forma que a gente lida às vezes com conflito. Você como é que você vê isso, Suzane? Você teve É. também exemplos para trazer disso? Sim, sim. A maturidade nos traz muito isso, né. Uhum. Então, embora eu ame viver o novo e construir coisas novas, isso está muito associado para mim de não sofrer em tirar coisas da mochila, tá. Eu não Exemplo? tenho muito a questão de olhar para trás, com pessoas, com ciclos que eu vivia, porque os ciclos se renovam. Até alguns anos atrás eu falava: "Puxa vida, nossa, faz tempo que eu não me encontro com o pessoal, né, tal". Hoje eu já não sinto mais isso, porque o ciclo se renovou. Eu mudei. E eu acho que o grande barato é esse, a gente poder mudar. E eu não só mudei em ciclos que eu vivia e que têm se renovado, e hoje eu não sofro com esse renovo, como eu mudei profissionalmente. Mudei muito. Nos últimos anos, então, eu vou te dizer que nos últimos 2 anos, eu me reconstruí.
porque, como eu disse, eu sempre fui forjada na dor, eu me tornei uma gestora também muito dura, de um nível de exigência muito forte. Só que cada um tem um limite de entrega, e eu não olhava para o limite de entrega dessas pessoas. Então, tinha gente que sofria, como eu sofri com alguns gestores, e demorou para eu enxergar isso, né. Eu li um livro chamado, Os 4 Temperamentos que Deus te deu, uma coisa assim, um livro amarelinho. E esse livro fala sobre o comportamento de cada pessoa que tem aquele temperamento, né, o colérico, o sanguíneo, o fleumático e o melancólico. Cada uma dessas pessoas com esse temperamento tem um jeito de lidar com as situações, tem um jeito que gosta de ser tratado, né, não é que gosta, que reage melhor ao trato. E eu comecei ler e comecei mapear todo o meu time. Puxa vida, por que que esse aqui não está conseguindo entregar? Ele é melancólico, ele não é colérico como eu, não adianta eu ir com esse meu jeito de "vamos fazer, vamos acontecer, é para hoje, nã-nã-nã", não, Uhum. ele não vai funcionar assim, com ele tem que ser diferente. E comecei a perceber o meu jeito também. Então, eu até hoje tenho muita dificuldade de lidar com pessoas que demoram na entrega ou que precisam mais tempo. E às vezes não é porque é ruim, é porque ela tem uma característica mais analítica, ela precisa Mais entender melhor, detalhista, mais né. detalhista. Eu tenho dificuldade, porque para mim, assim, tudo tem que ser rápido, e vamos fazer, e vamos para o próximo, vamos para o próximo, vamos para o próximo. Eu tenho aprendido que não, vou esperar, porque ela me complementa. Eu não consigo ir, às vezes, no nível de detalhe. Eu dou o comando e eu quero que traga, só que eu quero que traga muito rápido, mas hoje eu entendo que não dá para ser assim. Então eu fui mudando, porque eu também passei por um processo de: "Cara, se eu sofri, por que que eu estou fazendo outras pessoas sofrerem?", né, Esse é um com a ponto pressão. de ruptura até na Total, mentalidade, Susana, porque total. às vezes, né, alguns profissionais que passaram por muita dificuldade para chegar em cargos, e eu sendo bem aberta, assim, o mercado financeiro não é um mercado fácil, não é Nem para um todo pouco. mundo, então eu imagino que você tenha passado por muitas situações, e você chegar a um ponto de você entender que você não precisa dificultar a vida das pessoas ao ponto que a sua foi dificultada, isso é muito, muito bom. É, porque assim, a gente sabe que não dá pra gente trabalhar no conforto o tempo todo, nem sempre vai ser gostoso, nem Senão não sempre vai seria ser trabalho, legal. né. Pois é, pois é. Nem sempre vai ser legal, você precisa fazer o que precisa ser feito, não necessariamente o que você quer que seja Uhum. feito, né, essa frase tem sido muito dita aí, eh eh, mas dá pra ser mais leve. A vida já é dura demais. E quando a gente está falando com as pessoas ali na empresa, você não imagina que de repente eu adoro trabalhar com mulheres que têm filhos e tal, ou às vezes deixou o filho em casa chorando pedindo: "Mãe, fica em casa", poxa, ela saiu se Às vezes o sentindo filho tá culpada porque, doente. né, tem que trabalhar, um filho doente, ou cuida da mãe e do pai. Pô, e chega na empresa e fica com o gestor ali te apertando, 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 e em nenhum momento te elogia, porque só te exige. Cara, será que esse é o caminho? Sabe? Você tem que fazer, volto a dizer, você tem que fazer entrega, você tem que fazer bem feito, você tem que ser excelente em tudo que você faz, mas não precisa doer tanto, né. Então, eu ressignifiquei muito esse processo para mim e para o meu time nos últimos anos, nos 2 últimos anos. Eu tenho um time incrível na BMP. Que foi essa viradinha de chave, Susana? Adoecer, adoecer. E aí eu precisei entender que tinha que ser diferente comigo e para com os outros. Né, porque, essa fortaleza toda, a gente confunde ela no meio do caminho. Você fica insensível para algumas coisas, né, então, adoecer, questões de buscar mais a Deus mesmo, sabe. "Poxa, quem é meu mestre? Meu mestre não agiria assim, por que que eu estou agindo? Quem eu sou para agir diferente?" Maheres mortal. Pois é, eu tenho um bom exemplo, eu preciso seguir esse bom exemplo, né, então, uma mistura que fez com que mais a maturidade, mais ser mãe de um adolescente, Uhum. né, então,
mas ter um marido incrível, meu parceiro de vida, meu melhor amigo, que está sempre nos bastidores segurando a minha onda na hora boa, na hora ruim, tudo isso foi um pupurri que me fez, recomeçar, literalmente, literalmente. E aí eu comecei a olhar muito mais para o time com um outro olhar, e como muitos sabem, né, a BMP é uma empresa incrível que cresce, praticamente dobra todos os anos. E a gente não dobra porque a gente fica sorrindo um para o outro, porque a gente trabalha e trabalha muito, muito mesmo. E eu comecei a dar mais espaço para o meu time trabalhar. Como, Susana? Confiando, confiando. Eu tenho um time de superintendentes que eu pedia, quando eu via, eu já tinha feito. Mas também sendo exemplo, né, Susana, porque eu acho que tem, né, essa ruptura também na verdade, essa passagem da liderança que a gente fala muito quando a gente fala do pipeline de líder, né, que é quando você para de focar tanto no controle, às vezes, de algumas coisas e você passa a confiar mais que quem tá com você tá ali porque você escolheu, tá ali porque você confia e você tem que acreditar que elas vão fazer o melhor, né. E fala um pouquinho mais dessa operação na BMP, Susana. Legal. Desafios, cases legais que você tem para contar lá. Quando eu cheguei na BMP, 2018, comecinho de 2018, era uma empresa já de muito sucesso, mas estava no momento de rampar mesmo, né. O mercado de fintech não estava tão aquecido ainda como está hoje, praticamente nós não tínhamos concorrência, se bem comparado ao que a gente faz, eu digo que até hoje a gente não tem quem faça exatamente como a gente faz. Eh, e eu acompanhei todo esse processo de construção da BMP, né. Hoje é a primeira em Banking as a Service no mercado. Hoje consegue fazer um processo de full bank, de ponta a ponta, num core bancário. Desde uma análise de crédito, uma originação de crédito, a cessão de direito para um FDIC, um processo de SEC as a Service, de gestão de operações para arredondar esse negócio para gestoras e administradoras de fundo, e tudo isso foi sendo construído ao longo do tempo, pelo Carlos Benites, que é o CEO, e eu sempre uso uma frase que eu gosto de dizer que é: "Cara, é muito bom ser coadjuvante desse cara". Deixar ele ali, atuando e mostrando, sabe, ele sendo o protagonista, ele mostra o caminho e a gente entende, e ele é um cara muito, com muita energia, né, ele dá risada que eu falo pra ele que quem é mais velho entende, que é aquele programa do Silvio Santos, Qual é a Música? Que eu digo que ele fala: "Pablo, qual é a música dando só uma letra ali, né, só uma nota, e a gente tem que sair cantando a música. Então, quando a sintonia tá boa, a gente entende só com uma nota qual é a música que a gente tem que cantar, e eu saio cantando ali junto com o time para fazer as entregas. Não é fácil, porque é uma venda consultiva. Quando você vende um serviço de construção de negócio para um cliente, você precisa desenvolver o time e demora esse desenvolvimento. E é um desafio muito grande. Todos os dias é um novo desafio, porque todos os dias a gente aprende algo novo. É uma aula de empreendedorismo trabalhar na BMP. Hoje com 600, mais de 630 parceiros, eh, são empresários com comportamento completamente diferentes, com business completamente diferentes, que chegam ali entendendo que ele precisa só bancarizar a operação. E aí você tem que explicar para ele que você precisa de mais do que isso e a gente pode te ajudar. Mas aí você pensa que eu tenho que ter um time comercial pronto a ajudar empresários que já têm um business. É muito desafiador. Desculpa a expressão, é um tesão, né, você, ouvir esses empreendedores com sangue tão quente ali rolando na veia, nesse processo de construção, e a gente fazendo parte disso. E tem sido um sucesso. Legal. Susana, eu queria explorar um pouco dos outros projetos que você faz, enfim, acho que tem todo um apoio seu a novas iniciativas empreendedoras, né, você falou que você também é conselheira, né, Uhum. enfim, você é bem engajada, envolvida nessas causas, e eu até queria explorar esse lado
Acho que assim, para outras mulheres também de negócios ou que querem estar mais nessa linha, às vezes tem tanta mulher, né, que tá querendo romper um pouco mais a barreira do trabalho que ela faz para ir além, fazer um projeto diferente. Como é que foi? Porque deve ter tido um momento que você falou: "Quero mais do que isso, só isso aqui Uhum. hoje já não é suficiente, eu tenho mais coisas que eu quero fazer". E dar conta de tudo isso e ir pegando vários potinhos ali para você ir porque assim, no final, parece que quando a gente conta, né: "Ah, faço isso, faço aquilo, faço não sei o quê", parece que você tá sobrecarregada e com um monte de coisa. E no final, esse monte de coisa é o que te dá energia, É. porque eu vou dando o meu exemplo, né, hoje tem a Salespring e a gente tá, né, no nosso primeiro ano de vida, então tem muito, muito, muito trabalho para fazer. E ainda tem a Women in Sales, que é a nossa comunidade, que a gente impulsiona mulheres e tal, e agora a gente tá organizando um evento para 240 mulheres, e aí eu já tô também pensando num programa para Legal. empreendedoras, junto com uma outra amiga, e já tô também pensando num outro curso para formar RevOps, então só que, claro, você precisa ter uma certa organização no meio disso tudo, mas isso me dá energia, isso me fortalece, assim, sabe. E eu acho que a gente vai aprendendo também a dar espaço para o que a gente gosta de fazer. Isso. Faça o que você tem vontade de fazer. Como é que é isso pra você, Susana? E assim, você também é mãe, né, eu não sou Sim. mãe ainda, então mãe de adolescente, no caso, é um Uhum. desafio a mais. Como é É. que é tudo isso, A certeza Susana? que a gente tem que ter que algum prato vai cair, e que não adianta chorar. Vai fazer parte do processo. Uhum. Aquela historinha, né, você fica no Instagram, você fala: "Nossa, que legal, a pessoa acordou 5 horas da manhã, treinou, tomou café da manhã com a família margarina, se arrumou, se maquiou, se botou em cima do salto e foi trabalhar e fez, e à noite foi para evento e tal". Algum Fechou um grande negócio. Uau! Ah, desculpa, em algum momento deu caca em alguma coisa. Às vezes tá dando, né. Às vezes e eu vou dizer uma coisa que talvez assuste, nem sei se eu deveria falar, mas eu vou dizer, que é, às vezes eu dá 5 horas da tarde e falo: "Esqueci que eu tenho filho e marido, deixa eu mandar uma mensagem pra saber se tá todo mundo vivo". Porque você se envolve no dia a dia, Sim. né, e a gente que tem prazer de fazer o que faz, é natural que algum prato caia, entendeu? Então, assim, nem tudo que reluz é ouro, essa é a grande verdade. Então você vai se satisfazer muito em uma área, em outra área você vai deixar a peteca cair, aí você volta, arruma essa aqui, essa outra aqui fica capenga, porque a gente tem que ser multifacetadas, mas não dá para fazer tudo perfeito o tempo todo. Então, tendo essa certeza já fica muito mais fácil, Uhum. né. Eu não consigo ser uma mãe super presente de segunda a sexta, certo? Então eu chego em casa, vou deitar com um pouco com meu filho, cheiro e fico com ele e tal, no outro dia quando eu levanto ele já tá indo pra escola e mal dá tempo da gente se ver, porque tá todo mundo também vivendo a sua própria vida, né. Eu até escrevi no meu Instagram esses dias que, meu filho tá em viagem fazendo um summer camp e teve gente: "Ai, mas você não tá sofrendo de saudade?" Eu falei: "Cara, não tô". Porque quando a gente tá junto, a gente se curte tanto e quando a gente tá no individual, tá cada um curtindo tanto o seu rolê, sabe, curtindo o que você tá fazendo, que o outro tá ali torcendo. Então quando o Henrico me manda uma foto, aliás, quando ele lembra que eu sou mãe, né, que ele tem mãe, que ele tá viajando, ele tá lá curtindo, cara, que legal, ele tá muito feliz, ele nem lembra de mim, porque ele tá curtindo um sonho. Quando eu posto qualquer coisa no meu Instagram, o Henrico é o primeiro a curtir e falar: "Você tá maravilhosa". Ele me manda no privado. Ele tá curtindo, porque ele tá me vendo feliz. Meu marido, a mesma coisa. Então, a gente construiu essa relação de que juntos nós somos muito grudados, mas quando tá cada um fazendo o seu, a gente tá ali, o que precisar, a gente tá ali pra socorrer, mas tá torcendo. Então não dá para se fazer tudo, e aí, sobre as mulheres, eu acho que elas precisam ter essa leveza, e precisam se abrir para viver algo novo. Eventos, conexões, isso vai te abrindo um leque muito grande. Quando eu entendi que eu precisava tirar um pouco a cabeça do buraco, porque eu comecei a querer viver outras coisas, foi o que eu fiz, foi como eu te conheci inclusive. Fui convidada pela Andrea, na Pumper, para vir no lançamento da Sales Spring, te conheci e a gente está aqui agora.
E isso pode virar outras coisas, a gente já tem falado de fazer parcerias e tudo mais. E é assim que as coisas acontecem. Não é do dia para a noite, tem que deixar rolar, mas você tem que estar aberto. Sem: "Ai, mas será que eu consigo? Ai, mas será que vai dar certo?". Tem que Vai ir atrás, ir né, atrás Suzana? e se abrir. Eu participei de um evento esses dias de finanças para mulheres e o pessoal da XP estava comentando, nem sei se podia falar o nome, né, mas estavam comentando: "Poxa, toda vez que a gente liga para falar de investimento, que a mulher atende, ela fala: 'Ah, espera um pouquinho, fala com meu marido, vai, eu não conheço esse assunto'". Poxa, por quê? Por que que você precisa passar para o seu marido? Seja curiosa, ouça, ao menos ouça. Entenda que não é tão complexo assim. Você pode até errar, um investimento aqui, outro ali, você mede o risco, mas poxa, tente entender e entre no meio em que você acha que você pode fazer algo diferente. "Ah, não gosto do mercado financeiro", vai para outro. Vai para o mercado de moda, né, tem tantas conexões hoje, você entra no Instagram, o que não falta é opção para você se conectar com pessoas. Quando você primeiro olha para a pessoa, o negócio vem depois. E a partir do momento em que eu abri a cabeça para isso, começaram a surgir oportunidades. Hoje eu sou investidora da Valijá, eu estava até com eles hoje cedo, sou investidora e conselheira para um pessoal que optou em dar crédito para caminhoneiro. "Mas Suzana, o que que você tem a ver com isso?". Cara, é uma dor do mercado. Deixa eu estudar um pouco como funciona. Fez sentido para mim. E eu entrei de cabeça e hoje conheci a uma pessoa da Holdcar, da Pancari, uma mulher incrível, nós nos conectamos, ela falou: "Eu preciso falar mais com você, só esse tempo aqui foi pouco". Poxa, através da Valijá eu conheci a Ana, que a gente já se conectou, mas foi a pe foram as pessoas que se entenderam, que tiveram conexão, o negócio vem depois. Então se você Uhum. estiver aberto a conhecer gente, livre de julgamento, se despindo mesmo, sendo original, tudo se abre, é impressionante. Não precisa ser tão categórico: "Ah, eu vou conhecer a Angelita, porque eu quero conhecer a Seu Spring". Cara, faz diferente, as coisas vão acontecer naturalmente, mas tem que se abrir. Acho que tem 2 temas legais que eu queria aproveitar os nossos últimos minutos, Suzana, para falar. O primeiro é em relação ao ponto do investimento que você falou. Eu percebo isso, percebo não, é estatístico, né, a mulher ela tá entrando agora nesse Uhum. entendimento de investimento e acho que é muito legal a gente reforçar o quão importante é a gente entender sobre investimento, falar sobre investimento, não fugir da roda de conversa quando o assunto é investimento, tentar entender, estudar um pouquinho. Hoje tem tanto material acessível e Muito. fácil, né, para Próprio aprender. próprio chat Tem o chat. Exato, tem páginas para seguir no Sim. Instagram, no LinkedIn que você aprende, o conteúdo existe, né, acho que é não fugir, não evitar. Eu faço parte também do grupo ali da Finscale como conselheira, não sei se o pessoal conhece, eles são muito ativos na Uhum. internet, e eles ajudam empresas a criarem, se tornarem uma fintech, a ter um braço financeiro. Eu também conheci esse pessoal porque eu vi um grupo, me botaram num grupo, na verdade, de WhatsApp, eu falei: "Nossa, que negócio interessante", aí fizeram uma chamada para tomar um vinho, de forma despretensiosa, uma galera queria se reunir, eu fui lá. E ali nasceu o mundo de oportunidade, que não tem nada a ver com investimento, mas que você também pode buscar investimento para colocar dinheiro numa fintech. Então as coisas vão se conectando. E Suzana, eu lembrei agora que eu ia falar de networking. Ótimo. Eu queria usar esse exemplo seu, Suzana, que foi assim, a gente se conheceu porque você veio no pré-lançamento da Salespring, Sim. e quando eu te chamei para almoçar, você arrumou um tempo na sua agenda e você foi almoçar. E você é uma pessoa ocupada, você faz um monte de coisa, você tem a sua função lá na BMP, que não é uma função simples, você tem os seus vários projetos, e você esteve disponível, você nem me conhecia, você veio, porque você queria entender. E eu penso que hoje, às vezes, as pessoas dificultam tanto, é um evento, às vezes ganhou o convite, não vai, não se esforça, não se organiza. E o networking, eu falo muito disso com a Andrea Pomper, um abraço Ela é até, maravilhosa. que ela
ela é muito essa pessoa também, né, o networking ele não é aquela coisa onde você tá sempre em busca de algo só pra você, mas que você às vezes dá a tua presença, às vezes você vai lá pra ouvir, às vezes você apoia de alguma forma, você Exatamente. conecta, e a Pomper ela tem muito disso, porque eu falei isso pra ela outro dia, eu falei: "Pomper, você sempre me ajuda e você nunca pede nada em troca. Eu já tentei te colocar pra palestrar num evento, pra falar, ela nunca quer. Ela só ajuda porque ela quer É, ajudar. isso é Só que lindo. isso volta pra ela de uma forma tão natural, que já virou natural pra ela. É isso. E as pessoas confundem, Não né, precisa Suzana, o existir um networking. interesse, né, nas conexões, talvez eu não tinha conseguido me expressar, mas é exatamente isso, não precisa existir um interesse. Às vezes só de ir de fato no evento Estar para presente, prestigiar né. uma Sim. pessoa, já tá ok. Mas eu acho que vem o lance do medo. Nem todo mundo, se sente confortável em chegar num ambiente onde ela não conhece ninguém. Eu acho que tem um pouquinho do medo, mas eu também acho que existe um pouco enraizado aquela coisa de se eu não tô ganhando nada em troca, eu não vou. E eu já fiz isso também, eu fui em evento simplesmente porque eu ganhei o convite, eu falei: "Eu faço questão de ir lá, dar um oi pra essa pessoa, passar no Sim. stand dela, ficar lá, fazer alguma coisa". Porque não existe nada sem sacrifício, acho que isso você citou também, Suzana. Você quer construir relacionamento sem nenhum sacrifício? Você quer ter sucesso na carreira sem nenhum Não dá, sacrifício? né. Não vai acontecer. É Então acho exatamente que isso. a gente se colocar à disposição pra estar presente, sair da nossa zona de conforto, ajudar uma pessoa às vezes sem querer nada em troca, então, acho que tem Tem uma tem uma pode falar. frase que eu amo que é o seguinte: "Para ser interessante, seja interessado", né. Então, Uhum. essa é uma conexão que é ouvir, né. Então só de você estar no ambiente, ouvindo alguém, se mostrando interessado pelo que ela está falando, e não enquanto ela está falando, tá aqui no celular, né, tá fazendo outras coisas, olhando para outros lugares, você já vai gerar uma conexão, a pessoa já Uhum. vai se sentir abraçada por você, e ela vai fazer o mesmo. Claro, tem gente de todo tipo por aí, né, mas faça a sua parte, né, de forma Sim. despretensiosa, sendo interessado no outro. E esse mercado que a gente vive, né, Suzana, ele é um pouco egoísta, assim, né, então, às vezes, igual você falou: "Ah, hoje", pelo que eu entendi, tá, você falou: "Não tem nenhum problema em deixar as coisas pra trás", assim, relações e tudo. Esse mundo corporativo que a gente vive, ele é um mundo de muito interesse, né, Muito. a gente São Paulo, especificamente, né. Então, eu sempre gostei de me rodear de pessoas que eu sei que são genuínas, confiáveis. Então, quem tá muito perto de mim é aquela pessoa que eu sei que se eu tiver um problema pessoal, eu vou poder contar com essa Isso. pessoa. É a pessoa que você levaria dentro da sua casa, né. Levaria É dentro isso, de casa. É aquela pessoa que se você estiver internado no hospital vai lá te ajudar. é isso. Eu lembro até hoje quando eu tinha mudado de casa, e eu tinha terminado um relacionamento e tudo, e a Bárbara, a gente estava conversando, ela falou: "Andy, eu tenho umas coisas aqui, eu posso levar pra você?". Ah, E que legal. pra ela aquilo foi tão simples, mas pra mim aquilo foi tão grande, porque em São Paulo ninguém tá nem aí. É, aqui é terra Você de tem alguma ninguém. coisa pra me oferecer? Beleza, se você não tem, não vou perder meu tempo. Então, achar essas pessoas de verdade que estão genuinamente preocupadas com você, além de qualquer outra coisa, são coisas que fazem muita diferença e eu tento me cercar dessas pessoas. E eu imagino que pra você isso não seja diferente, né, Suzana? É, e é tão nítido, assim, às vezes eu olho e falo: "Gente, será que essa pessoa pensa que eu sou boba?". Eu sei que tá vindo porque ou porque quer se aproximar do Carlão, né, que é o dono da BMP, muita gente chega em mim primeiro para que fazer com que eu leve ela na mesa Uhum. do Carlos, e é muito nítido ver esse movimento e tudo bem, a gente lida com esse movimento. E no dia a dia também. Esse lance do Instagram é um lance muito perigoso. Muita gente quer se aproximar porque acha que você é uma estrela. Gente, pelo amor de Deus, eu sou ser humano como qualquer um. Sou estrela da minha própria vida. Estrela da minha própria vida, exatamente, do céu que eu mesma construí aqui, né. E há um interesse que para mim não faz o menor sentido, sabe. E aí isso para mim às vezes é um bloqueio de falar: "Não, aqui eu não vou. Nem Aqui entro. vai até a página 9, sabe, não vai passar daqui. Uhum. Essa pessoa não entra na minha casa".
Além de quando conflita valores. Isso para mim é uma coisa muito séria, muito séria. Se conflitar valores, para mim, raramente eu vou sair para almoçar com essa pessoa. Eu sou disponível, eu sou acessível, mas eu não sou totalmente disponível. Tem um amigo que fala muito isso inclusive: "Se não bate com os meus valores, não vai ter meu tempo na agenda". Sabe, Concordo. valores de família principalmente, né, enfim, principalmente de família, mas valores bastante enraigados eu tenho, muito fortes. Isso me fez Honestidade. lembrar da situação lá do casal no Eu ia Coldplay. falar justamente sobre isso. Eu É. não consigo lidar facilmente com alguém que tem um relacionamento e que me fala, de repente, que tá tendo um relacionamento extra. Pra mim é uma pessoa que não senta na mesma mesa que a minha. Não tô querendo ser puritana ou coisa do Sim, sim. tipo. É uma questão de lealdade, Susana. É Você sabe isso. que hoje eu estava lendo uma passagem do Adam Grant, que eu acompanho muito, e ele fez um texto falando sobre isso, que ele fala que a pessoa que está disposta a atrair o amor da sua vida, a pessoa que ela mora junto, que é parceiro, ela está disposta a não ser leal no trabalho, É a não ser isso. leal em Eu outras concordo. situações, assim. Eu concordo Acho que plenamente. cada um faz o que quer da vida, né, mas, acho que se você pode escolher num ambiente profissional, ter pessoas que você vai confiar que vão ser leais, que vão estar ali, eh, confiáveis, acho que a palavra, assim, seria leal e 2 palavras, né, leal e confiável. Exatamente, exatamente. E que é raro hoje em dia, mas Uhum, no comportamento a gente percebe. uhum. E não dá para separar, né, nós não somos 2 pessoas, dentro da empresa eu sou uma e fora da empresa eu sou outra. Não, nós somos uma única pessoa. Isso já ficou para trás, né. "Ai, quando eu entro para a empresa eu não levo os meus problemas". Não, isso não existe. Você é uma pessoa, né, você é completo. Então não adianta querer segregar ou separar isso. Isso serve principalmente para os valores. É um fato bastante relevante para mim. Legal. Susana, chegamos ao final do nosso Ah, que episódio. rapidinho, nem percebi. Eu quero te agradecer por ter vindo, por ser disponível pra gente. Pra mim você é uma inspiração como mulher, Obrigada. como profissional, como elegância também, claro. Então muito obrigada por isso. Eu gostei muito de ouvir a sua fala, como é que você vê, como é que você toma decisão, como é que você chegou até aqui, saber um pouco da tua história também. Não foi nada fácil, mas você conta tudo isso com um sorriso e com leveza, então obrigada por isso. Eu que agradeço. Deixo aberto para você se despedir também Eu que a agradeço, é muito bom falarmos de nós mesmos, assim, se despir de máscaras que talvez as próprias pessoas criem sobre a gente, né, então essa é a Susana, né, independentemente da profissional, essa é a Susana, e eu tenho muito orgulho de tudo que eu construí, e se eu pudesse hoje no auge dos meus 46 anos falar para as pessoas algo não vista o sapato do outro, sabe, seja original, seja você, isso tem tanto valor, o mundo está cansado de máscaras. As pessoas precisam ser elas mesmas, porque elas têm valor na sua própria pele. muito bom, adorei a fala. Obrigada, Susana. Obrigada. Pessoal, muito obrigada e até o nosso próximo episódio.